Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para a segunda temporada do Sampaio Podcast. Você já é o nosso convidado para acessar nossas plataformas digitais. E você que está aqui nesse episódio, não deixe de deixar o teu like para a gente, compartilhar, porque fazendo isso a plataforma entende que é um assunto relevante e né? Estamos aqui na estreia, como eu falei, da segunda temporada e estou com Wagner Ribeiro. Wagner, seja bem-vindo à estreia, né? A segunda temporada do nosso programa Sampaio Podcast. Você é muito bem-vindo aqui. Primeiramente, prazer estar aqui, né, com uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o Ismael. Quem não conhece, né, tipo, tem que conhecer essa pessoa, que ele é um cara esforçado, que saiu, né, lá do Nordeste. Aí eu fico sem graça, gente. E é uma inspiração aí para todo mundo que começa na caminhada cristã, um homem que eu tenho muito como referência. Também queria saber do Ismael, Ih, virou agora. Vai ser uma... Vamos conhecer mais, né? Quem é o Ismael, o Sampaio Podcast. Eu particularmente admiro muito a questão da minha história. Eu admiro de onde eu saí, de onde eu vim e tudo que Deus tem feito. Como eu já falei em outras ocasiões, que eu sou do interior do Maranhão, numa cidade chamada Santa Luzia do Tide, né? Sou de uma família de origem simples financeiramente, que tinha um menino que tinha um desejo de vir para o Rio. E é tão legal falar sobre isso, porque eu tinha uma certeza dentro do meu coração que no Rio de Janeiro seria o local que eu iria ser bem sucedido em todas as áreas, financeira, profissional, na área sentimental também. E se eu for fazer voltar atrás, eu vou ver que tudo realmente aquilo que Deus colocava no meu coração, eu hoje estou vendo acontecer. Isso eu asseguro a promessa de Deus, né? A graça de Deus que nos dá essa liberdade de alçar voos maiores em sua presença. Amém. E eu sou um mero comedor de feijão, como vocês já sabem, mas alguém que o Senhor selecionou para, através de mim, outras pessoas serem alcançadas, não só através do programa em si que eu apresento, né, que é o Sampaio Podcast, juntamente com a missionária Rose, mas também na música, né? A gente tem louvores gravados e todas as vezes que eu entro no estúdio para gravar algo, eu sempre tenho em mente que ali vidas que serão geradas, corações que serão tocados, pessoas que serão alcançadas pelo poder da mensagem cantada, né? Porque não é só cantar, mas tem algo por trás ali. Tem uma motivação por trás ali. Então, eu creio e eu acredito que tudo que eu tenho feito tem sido em prol do reino de Deus e para que vidas sejam alcançadas. Amém. Como o público vai perceber hoje que a gente fez um jogo meio que invertido. Exatamente, é verdade. Iniciar essa segunda temporada e as pessoas conhecerem mais sobre esse projeto, né? Sobre o podcast. Sim. Eu queria saber como que começou esse desejo assim no seu coração de criar um podcast, porque como você falou, né? Sim. É um rapaz que vem lá do Maranhão, chega no Rio de Janeiro, bem deslumbrado. Como é que foi essa ideia? Então, quando é bom falar sobre isso. Quando o Sampaio Podcast surgiu na minha vida, aliás, quando Deus disponibilizou esse desejo no meu coração, eu só tinha esse desejo mesmo, financeiramente falando, não tinha possibilidade de nada acontecer para aquele momento, né? E aí eu cheguei, eu gosto muito de falar sobre isso, eu cheguei e falei para a missionária Rosângela que sempre que Deus coloca algo no meu coração, eu sempre vou até ela, porque é uma pessoa que eu sei que não vai me julgar, por mais ousado que seja esse projeto, mas é uma pessoa que vai me ajudar em oração também. Porque é isso que leva muitas pessoas a, às vezes, sair fora da rota ou sair do plano, é porque conta para pessoas erradas, e essas pessoas, em vez de dar uma palavra de levante, não, vai dar certo, pô, vou te ajudar em oração, o que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar nessa questão? A pessoa faz o seguinte, ela faz
ela já diz para você que esse projeto é fora da tua realidade e automaticamente joga um banho de água fria naquilo que você está projetando, naquilo que Deus colocou no seu coração e fica por isso mesmo. Acontece muito isso. E aí eu me vi nesse cenário. Quando Deus colocou essa ideia do Sampaio Podcast no meu coração para fazer um projeto, eu sempre tinha essa vontade de abrir algo assim. Da onde que surgiu? Você viu algum vídeo na internet? Você falou, não, eu me encaixaria nesse projeto, nessa onda, né, que foi o podcast. Sim. Então, o podcast, quando surgiu, foi logo na pandemia, né? Que foi, assim, aquela febre. Aconteceu, assim, foi uma coisa... E foi muito bem aceita. Foi muito bem encorpada essa ideia. Só que antes disso, eu já tinha no meu coração uma ideia de usar o meu canal do YouTube mesmo, para poder entrevistar pessoas, histórias marcantes, histórias de superação, uma transformação que uma pessoa teve ao longo da sua vida, e trazer essas histórias para que outras pessoas fossem alcançadas. Eu sempre tive esse desejo, essa vontade. Só que era só uma vontade. E aí, quando surgiu a ideia do podcast, aí veio o estalar de Deus assim no meu coração. Eu falei, é isso. E aí eu comecei a trabalhar em cima, comecei a orar em cima. E foi assim, muito Deus, que Deus foi fazendo. Aí eu fui no estúdio também. E o rapaz disponibilizou pra gente gravar o primeiro episódio. E assim foi acontecendo. Não tinha muita noção, mas aí é aquilo que acontece. Se você esperar o momento certo ou o momento perfeito para você iniciar, você nunca vai sair do zero. Então você tem que meter a cara e aí ao longo do tempo você vai aprendendo como é que funciona, o que precisa, questões jurídicas, uso de imagem, todas essas questões jurídicas que precisam, que às vezes a pessoa só vê ali o episódio gravado, a pessoa aparecendo, falando, mas não tem ideia da burocracia que é por trás, a mão de obra que é por trás. Então, eu não tinha conhecimento sobre isso. Eu fui fazendo e aí tive o auxílio do doutor Onésimo, que me ajudou muito nessas questões de termo de responsabilidades, contrato, enfim, tantas outras coisas. Ele foi me ajudando e deu certo. A gente começou o primeiro episódio, segundo episódio, e aí veio o terceiro episódio, o quarto episódio, o quinto episódio, e agora a gente já está aqui numa estreia para a segunda temporada. Olha que maneiro isso. E o interessante é que a gente está o quê? 1 ano e 3 meses. Se você não puxar, eu vou falando, tá vendo, né? Sim, já para quem conhece, exato, sabe, né? Exato. Vai igual um BRT desgovernado. E assim, a gente já está com 1 ano e 5 meses por aí, sem gravar nada. A gente tem gravado, mas tem falado, assim, coisas não nessa estrutura toda de um episódio, de estúdio e tal. E aí as pessoas ficam em cima. E aí, quando é que vai vir outro episódio? Você não vai gravar? O Sampaio Podcast acabou? Caramba, não vai ter mais outros convidados. Então a gente vê que realmente esse trabalho teve um impacto, né? Não só na vida das pessoas que estão ali do nosso dia a dia, mas na vida de outras pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas são alcançadas ali, porque hoje a gente tem essa vitrine, né? A internet é uma vitrine que você expõe algo ali e pessoas do mundo inteiro é alcançada. E como é a tua experiência, tipo, tendo a segunda temporada estreia no estúdio da AGR? Conta isso pra gente. Olha, a minha história com a AGR é bem interessante. É algo, assim, muito bom que eu sempre estou no Instagram vendo novidades, né? Eu sou uma pessoa que pesquiso sempre, que vejo novidades. E aí, um certo dia, eu estava abrindo que quando você pesquisa algo sobre um nicho, aparece ali muita coisa. E aí, o que me chamou a atenção quando apareceu algo da GR foi a estrutura. Eu digo, opa! E aí, quando eu comecei a olhar o Instagram, e aí eu vi que outras pessoas também, que eu já acompanhava, por exemplo, Pode Crer, que também gravava aqui, né? Gravava, né? Que agora estão com o estúdio próprio, mas eu olhava assim, eu falei, que estrutura é essa? Meu Deus! E aí eu tive até a curiosidade de um dia marcar para vir, e quem recebeu a gente na época foi o Marquinho, aqui no estúdio. E aí, quando chegamos aqui, ele teve, né, o carinho, teve de mostrar tudo pra gente, a questão do camarim, que é um camarim espetacular, aqui no estúdio em si. Eu falo para ele que eles estão em 2050, porque uma estrutura dessa aqui, meu filho, né, é só
Só a GR que realmente proporciona. Sim. E, tipo, como você tá hoje, o teu ministério artístico, conta um pouco mais isso pra gente, que Da quem vê, música. assim, o apresentador, é Meu diácono, é Deus. cantor. Então, conta pra gente esse ministério, onde começou, né? Sim. Como que tá sendo, quais são os planos aí pro futuro? Olha, quando eu estou lá na igreja, eu sempre falo com o pessoal que eu me sinto igual um bombril. Mil e uma utilidade, né? Na verdade, quem me conhece sabe que eu fui muito agraciado por Deus. Eu fui muito. Eu falo que eu sou rico milionário. E não de dinheiro. Não é de dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando na questão de talentos. Deus parece que disponibilizou muitos talentos sobre mim. E eu tenho procurado desenvolver todos eles. Claro que não tem como desenvolver tudo ao mesmo tempo. Então, o Senhor vai me auxiliando nessas questões e eu vou aí me aprimorando, me aperfeiçoando. Mas esse lado da música é algo muito bom a ser falado, porque desde criança, isso eu já criança, não tinha nem entendimento de nada, mas eu já sabia que isso ia fazer parte da minha vida. E eu até falava, vou ser cantor famoso, vou morar no Rio de Janeiro, vou fazer isso, fazer aquilo. E as pessoas riam, as pessoas caçoavam, zombavam de mim. Qual é você? Não, esquece isso, você vai morrer sonhando, coitado. Até falavam pro meu pai me levar no médico, porque, ó, esse garoto tá falando coisa com coisa. Tá falando coisa que não existe, coisa fora da realidade. Isso não é normal para uma criança da idade dele. Então, de certa forma, ali, naquele cenário, Deus já estava me preparando para algo grandioso que ele iria me permitir viver. E a música é muito interessante, porque quando eu cheguei aqui no Rio, o desejo do meu coração era isso. O primeiro foco foi esse. Eu vou ter que gravar alguma coisa, vou ter que ir para estúdio. Só que eu não tinha noção que era algo tão difícil. Sim. É muito difícil. Para você que está aí me ouvindo agora, você que quer gravar seu... Hoje não existe mais CD. Hoje existe single, né? Ou EP. Você quer gravar seu single aí, fazer algo estruturado. Às vezes as pessoas até pensam que é só gravar uma música e jogou no YouTube. Não é isso, gente. Você que não conhece, vai lá vai pesquisar, mete a cara, pesquisa como que funciona, porque tem as questões, direitos autorais, né? Para o seu trabalho ser assegurado. Não é só você entrar no estúdio, gravar, lançou, não. Tem todo um projeto por trás. Você tem que ter que ser agregado a uma agregadora, né, que faz a distribuição, uma distribuidora, agregadora, que faz a distribuição do seu trabalho nas plataformas digitais. Isso gera um contrato, você tem participações, então não é só chegar e gravar. Tem que ser algo assegurado para que amanhã, depois, se sua música ser bem acessada, você está com seus direitos reservados ali, resguardado, e você não vai sair no prejuízo. Porque uma gravação não é tão simples. Às vezes, a pessoa passa a vida inteira juntando centavo por centavo para entrar no estúdio e pagar 10 mil numa produção. Eu estou falando de algo assim que tem lugares que é muito mais caro. A pessoa paga aí, dependendo do estúdio, em especial aqui no Rio, a pessoa vai pagar uma produção, uma vera mesmo, algo estruturado com clipe, tudo, divulgação, tudo isso, todo o material de divulgação vai pagar aí muito dinheiro. Às vezes chega a 15 mil reais. Tem estúdio que já faz mais em conta. Mas, assim, não é algo que você chega e tem acesso fácil, não é. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, eu quero gravar, eu quero gravar. Mas vem cá, o que você tem em mente de fazer? Não sei. Meu filho, vai estudar. É isso, vai estudar, entende? Como é que você vai fazer algo se você não... Beleza que você, de repente, não tem todo o conhecimento necessário ali para embarcar naquilo. Mas se você já tem em mente o que você quer, então o que você tem que fazer é ir atrás daquilo que você quer. Correr atrás, saber como que funciona. Para você, né? Uhum. É importante falar isso para você não ter problema no futuro. Porque às vezes você pega algo, hoje existe muita essa questão de plágio, né? Isso dá uma... Gente, né? Principalmente nessas questões, isso dá problema, isso dá processo. Você pegar algo de outro cantor que não foi registrado, que não teve os direitos reservados ali, vai dar ruim para você, meu filho. Sim. Então faça as coisas direitinho que dá certo. Então, e sobre os seus lançamentos, né? A gente está aí com Lodebal, Lugar de Honra, Lodebal, né? Lugar de Honra, isso. E quais são... as últimas músicas, né, que você lançou. Sim. E se tem
alguma vindo aí no forno? Como é que tá? Então, vamos por parte. O de Lodebar, Lugar de Honra, foi uma experiência muito fantástica, assim, que Deus me permitiu viver. Porque, além de ser uma composição própria, né? Foi uma composição própria que o Senhor me deu. E ela surgiu num cenário bem obscuro mesmo que eu estava passando, sem perspectiva nenhuma das coisas darem certo. Cheio de projetos, mas sem perspectiva nenhuma das coisas darem certo, sem saber o que fazer. E aí, foi nesse cenário que Deus me concedeu essa canção de Lodebar, Lugar de Honra. Eu particularmente amo. Eu particularmente gosto e muito dessa canção, porque é uma canção que mexe com todas as minhas estruturas, né? Eu sou suspeito de falar, porque composição é como filho. Você tem todo o cuidado, tem todo o amor. Porque quando você ouve, você lembra toda a sua trajetória. Mas eu acredito que outras pessoas também que ouviram vão testemunhar do que eu estou falando. É uma mensagem muito forte, uma mensagem, uma letra profunda que trata acerca da história de Mefibosete, né? Quem conhece essa história na Bíblia em si sabe que é uma história de superação muito grande, né? Teve tudo que era dele ali por direito. Poxa, se o pai dele, aliás, se o avô dele era um rei, automaticamente todas aquelas benécias, né? Todas aquelas regalias iriam recair sobre a vida dele, né? Mas pelo contrário, a gente vê aqui que Mefibosete teve uma vida totalmente fora desse contexto, num lugar isolado, num lugar de sofrimento, lugar terra seca mesmo, assim, em todos os sentidos, literalmente, da palavra. Então, assim, é uma história muito forte. Depois o rei Davi lembra da aliança que ele tinha com Jônatan. E aí ele manda chamar Ziba, né? Encaminha Ziba para chamar Mefibosete novamente, para se restabelecer no lugar que era dele por direito. Não, né? E Ziba, ele coloca os defeitos, né? Exato, exatamente. Ele coloca os defeitos em Mefibosete para apontar, olha, ele não é digno de estar onde você quer que ele esteja, porque ele tem os defeitos tal, ele é aleijado de ambos os pés. E Wagner, é tão louco que fala sobre isso, que hoje existe pessoas, às vezes as pessoas ela não olham para as qualidades que você tem, já olha os defeitos, olha, ele é isso, ele é aquilo, mora em tal lugar, sendo que isso não isenta nada do que a pessoa, Sim. das qualidades que a pessoa em si tem, né? Até porque ele tinha um sangue real, né? Exato. A Bíblia dele. fala sobre isso. E somos nós também, né? Que a gente tem hoje em dia, né? O de sangue Cristo, de né? Cristo Exato. por nós. O nosso sangue é um sangue real. Sim, exato. Então essas pessoas Ziba, elas não podem nos desanimar, né? Exato, porque o não mais pode. importante, né? É o que Deus pensa da gente, não Exato, as pessoas. Isso é muito bom. Sim. Retificando o que você falou em relação no final da canção, o Senhor me deu essa orientação de fazer esse paralelo. Aquilo que Davi fez com Mefibosete, Jesus fez com a gente. Quem era nós outrora? Meu irmão, nós não tínhamos valor nenhum. Literalmente falando, estávamos todos condenados ao pecado. O que Jesus fez? Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou fazer esse sacrifício perfeito. É o quê? É o sacrifício de sangue? Eu vou fazer. Eu vou fazer para que todos tenham acesso ao Éden, né? Ao jardim, né? Que outrora estávamos lá, mas por conta do pecado fomos inseridos para fora. E isso aí é importante retificar, que é fora da presença de Deus, né? Esse jardim é a presença de Deus, que é algo muito maior, mais seguro para o ser humano estar, é debaixo da presença de Deus. Então, Jesus fez isso, nos deu direito novamente de sermos herdeiros, de sermos chamados filho de Deus. A Bíblia fala sobre isso, né? Amém. E puxando esse gancho, né? Que é um fato muito curioso hoje em dia. Sim. É difícil de ver tipo, uma pessoa assim, igual a você, que desde pequeno sempre foi, né, da igreja. Sim. Os pais já evangélicos, teve essa base e nunca se desviou. E no mundo de hoje em dia, que é tão fácil, né, a pessoa se desviar, eu queria que você contasse mais essa experiência, né, de viver, ter uma vida toda na presença de Deus. Isso é forte. Eu tive essa graça, eu tive esse privilégio. Eu já falei que eu não nasci num lar favorável de bens materiais, né?
E às vezes tem pessoas que acham que isso é o suficiente. Isso é importante, porque dá muitas regalias, facilidades até, acesso, coisas que realmente, de repente, uma pessoa comum não consegue ter acesso. Uma pessoa que tem essa disponibilidade, essa facilidade, consegue ir muito mais fácil. Então, mas tem coisas que não, isso não é o suficiente. Tem coisas que vai além disso. Então, por exemplo, eu fui gerado num lar que foi repleto de amor, de afeto, carinho. Os meus pais em si eram muitos pais presentes na nossa criação, estavam ali sempre dando amor, dando carinho. Isso foi o necessário para forjar o nosso caráter a ponto de tornar homens e mulheres de bem na sociedade. Como você falou, eu tive esse privilégio e eu nunca me desviei. Eu não sei, se você perguntar, eu não sei que sabor tem a cerveja, droga, nada disso. Nunca, isso nunca me atraiu. Sempre eu fui atraído pelas coisas que me enchiam os olhos, era estar na presença de Deus, estar na casa de Deus. Meu pai foi dirigente de uma congregação muito tempo. E aí, eu me lembro que eu entrava às vezes assim, tipo de tarde, quando chegava da escola, entrava na igreja, ficava ali, pegava o microfone, ficava cantando ali, eu e a presença de Deus que estava ali comigo. E aí eu ficava, tipo, meio que treinando, ali era um pré-treinamento para aquilo que eu queria, e eu ali, daqui a pouco eu estava lá, passando um pano na tribuna, passando um pano nos utensílios ali da igreja. Então eu sempre tive o meu coração voltado para isso. Nada fora me encheu os olhos. No mundo, influência tinha na escola, pessoas diziam, vamos, cara, vamos embora, vamos namorar, vamos fazer isso. Só que isso, tipo, eu sabia que se eu perdesse aquela presença, se eu me ausentasse daquela presença, meu irmão, tudo aquilo que eu tinha em mente, tudo aquilo que eu tinha no meu coração, ia por água abaixo. Porque, o temor, né? Exato. Porque não tem como, a Bíblia diz, não tem como você servir a dois senhores. Meu irmão, ou você vai agradar um, vai aborrecer o outro. Então, eu sempre soube o que eu queria e o que Deus queria através de mim. Então, eu só me coloquei na posição. E isso é gratificante falar. Hoje eu sou um jovem maduro, já caminhando aí na fase adulta, mas sou consciente daquilo, da responsabilidade que eu tenho e do meu chamado também. Não só cantando, não só apresentando, mas também pregando a palavra do Senhor. Tem gente até que fala, eu prefiro você pregando. Tem outros, eu gosto de você cantando. Tem outros que falam, eu gosto de você fazendo os dois. Fala logo os dois de uma vez que fica legal. Então, assim, você vê que tem pessoas que realmente são alcançadas através daquilo que Deus nos confia, né? E um fato interessante que é anormal, né, na nossa geração atual, Sim. Que foi o teu batismo com o Espírito Santo, né? Quando você tinha 7 anos. 7 anos. Me conta 7 anos de idade. Um pouco mais sobre esse batismo. Olha, gente, ele tá perguntando isso, mas ele sabe da minha história de ponta a ponta, porque a gente conversa muito. E o Wagner é um jovem que eu desde quando ele chegou na igreja, eu tive, assim, a oportunidade de colar com ele. Ou foi ele que colou comigo, eu não sei o que foi que aconteceu, mas a gente teve uma Deus juntou, né? Tivemos uma junção, assim, que foi muito bom. E aí eu fui passando minhas experiências para ele também, as experiências que ele já viveu. E qual foi a tua pergunta? Meu TDAH bateu. O batismo do Espírito Santo com 7 anos. Isso, certo. 7 anos de idade. A gente estava lá em casa, aí nesse tempo ainda nem existia a igreja, né? Como eu falei, meu pai já dirigiu a igreja há muito tempo, muitos anos dirigindo. Hoje não, hoje o papai tá bem, tá lá em Brasília, tá vivendo uma vida maravilhosa, graças a Deus. Mas antes ele teve essa responsabilidade de assumir ali a igreja. Então, lá em casa, mesmo quando não tinha a igreja começou na sala de casa, né? E aí, num desses encontros de noite, a gente orando lá, e Deus, não somente eu, mas Deus batizou muitas outras crianças naquele dia. A gente era criança, 7 anos de idade, a gente recebeu o batismo com o Espírito Santo. Foi uma coisa tão forte que eu queria passar a noite toda ali falando aquilo. E é uma coisa assim que a gente não consegue se controlar, a gente quer parar. Porque o Espírito de Deus, ele não rouba a consciência. Eu vou deixar isso bem claro aqui. Ele não rouba a sua consciência. Você está ali tomado pela glória de Deus, mas você está sabendo exatamente o que está acontecendo. Você sabe quem que você é, sabe tudo acerca do que está acontecendo naquele momento. E ali, eu me lembro que as pessoas... E depois que a oração terminou e ficou aquela coisa, aquele clima de glória,
as pessoas iam para tentar consolar a gente, mas, meu irmão, estava tomado pelo poder de Deus ali, foi até a hora que o Espírito Santo... Não, agora chega. Amém. Mas isso foi algo que marcou a minha vida, e marcou a minha infância, e marcou a minha vida, porque hoje eu vejo a necessidade dos jovens serem tomados por essa glória, ou terem a ansiedade, a curiosidade de querer viver isso, sabe? A gente quase não se vê falar mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Outro tempo, já tem um tempo atrás, eu fui numa mini vigília, e lá o pregador, depois de muito tempo que eu não via as pessoas falando isso, o pregador teve a ousadia da parte de Deus de dizer: você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Vem pra cá, pra frente. Uma jovem olhou e falou: eu não vou, porque eu tô me sentindo constrangida. Sim. Ela se sentiu constrangida pelo chamado. Gente, que é isso? Outrora, quando fazia esse convite, as pessoas já iam correndo, se preciso for. Entende? Então, assim, a gente vê que o tempo muda, as pessoas mudam as prioridades. E não que pessoas hoje não desejam, não é isso. Mas antigamente a gente via que as pessoas tinham mais esse anseio. E eu acredito que era porque era algo muito falado. Então, precisa ser falado novamente, precisa pontuar essas questões, né? Sim. Em especial para despertar no coração das pessoas o desejo de novamente serem acessados por essa presença de Deus aí, por essa glória de Deus aí. Amém. E sobre o cargo de diácono, como é que Diácono. foi essa caminhada, tipo, até chegar a esse título? Sim. E qual é o conselho que você deixa para quem anseia, né, crescer no seu ministério ali dentro da congregação, para quem tem esse anseio, o que você falaria para essa pessoa também? Eu falaria o seguinte: todo lugar que eu chego, sempre as pessoas me veem, sempre as pessoas me notam. Eu não sou aquela pessoa de chegar e ficar parado. Não, seja no trabalho. Então, assim, na proporção que você se doa, que você se entrega, meu irmão, Deus vai disponibilizando mais sobre você. Então, o cargo eclesiástico, em especial dentro da igreja, é isso. Você não foi consagrado porque você precisava fazer, não. Você já estava fazendo, ali é só um selo. Um É reconhecimento, um né? reconhecimento do trabalho que você já desenvolve. Isso está atrelado a toda essa engrenagem, até o ministério pastoral. Uma pessoa você já identifica de cara quando ela tem um ministério pastoral, porque o desejo dela é servir, ela trata as pessoas bem, ela sabe conversar, ela tem amor no coração, ela não distrata as pessoas, ela cuida, ela zela, ela se preocupa, ela quer saber. Então isso é importante. Sim. Entendeu? E como que foi o teu, né, a tua caminhada, né, para até chegar a diácono? Tá chegar diácono, então. Eu fui consagrado na igreja que eu estou já há 11 anos. Desde que eu vim para o Rio, não tive... vou escolher... Não, já vim direto para Nova Esperança. Gostei. Fui bem recebido pelo nosso evangelista Antônio, que já partiu, já dorme com o Senhor. Mas ele me recebeu de uma forma tão calorosa. Falou assim, seja bem-vindo e tal. Você é daqui? Não. Eu falei, não, eu vim do Maranhão e tal. Eu falei... eu estou procurando uma igreja para congregar. E ele falou assim, não, você já achou. Aquilo me marcou, sabe? Amém. Você já achou. Então, assim, eu falei, caramba, que legal. Então, e aí, não só isso, eu fui abraçado pelos jovens, fui abraçado pelos pastores, por toda a igreja. E não tem ninguém lá na igreja que eu não conhece o Ismael Sampaio. Você é testemunha disso, todo mundo conhece. Eita, papai. Ô, Glória. As pessoas já sabem. Quando eu não vou, assim, tipo, por questão de doença, eu estou ausente, as pessoas já ligam. Cadê você hoje na igreja? Senti sua falta, não vi você. Então, você vê que é um lugar que me faz bem, sabe? Sim. E estar na igreja em si nos faz bem, né? Porque não tem outro lugar. O salmista Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E vale muito mais. Um dia, ele ainda acrescenta falando, vale mais um dia estar na presença do Senhor do que toda a vida lá fora. Imagina. Então, Sim. E as algo muito bom. dificuldades também, porque a gente vê, né, um cargo eclesiástico importante, Sim. até chegar Sim. até ele, também não é só, né, maravilhas, né? Não Como é. que você lidou, né, com essas dificuldades? Quais foram? Então, dificuldade em todo lugar tem. Desafios, dificuldades. Todas as pessoas em qualquer área da vida vai passar. Se você não passou, um dia você vai passar. E aí o que acontece? Eu lido com as situações da seguinte forma. Isso é estratégia minha. Se é uma coisa que eu vou conseguir resolver, meu irmão,
a gente vai resolver. Ah, isso. Aconteceu. Vou chamar a pessoa, a gente vai esclarecer, vou pedir perdão. Aconteceu alguma coisa, o que eu fiz? Me perdoa. Tenho essa humildade, eu me perdoa e tal, não vou. Se partiu de mim. Agora, se é uma coisa que eu vou ver que não vai valer a pena ficar insistindo naquilo, pra quê? Eu simplesmente ignoro, então tá. Então, eu acredito isso, que se a pessoa, com tudo que acontece, ela for levar ao pé da letra, porque falaram de mim, porque disseram isso, mas, meu irmão, falácias. Sim. Você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito. Então, essas questões é algo assim, pormenores, né? Não é algo tão relevante. Agora, reitero dizendo, se é uma coisa que de repente, se você deixar, vai criar uma bola de neve para manchar a tua reputação, para ferir a tua integridade, moralmente, espiritualmente, aí, meu irmão, você precisa se posicionar. Né? Porque, por exemplo, às vezes acontecem situações que a pessoa, deixa para lá, Deus vai resolver. Não, meu irmão. Deus não vai descer do céu para resolver uma coisa que você tem a responsabilidade de resolver. Sim, é verdade. Correto? Sim. Então tem coisa que é para você resolver mesmo, meter cara, meter peito e aí sustentar aquilo que você está falando, né? Sustentar quem você é e as pessoas saber que você se posiciona, que se você tem uma voz ativa, Sim. saber que você não é uma pessoa, a Maria vai com as outras, que você é uma pessoa que tem opinião própria, que você é uma pessoa que tem posicionamento, e isso é muito importante. E eles vão respeitar você. E quando vir alguma coisa, não, Ismael ou Wagner, eles não fazem isso, não. Isso não é da índole deles, isso não é do caráter deles, entende? Então fica já meio que marcado ali. Então, e sobre o mundo gospel, né? Que hoje em dia... Você montou um roteiro aí na sua cabeça, né? Porque não acaba as perguntas dele. Dos 20 anos assim, a gente vê com a internet, o avanço da internet, o mundo gospel ele tem se viralizado cada vez mais, né? Tanto pro lado positivo, né? E pro lado negativo. E a gente vê até muitas pessoas falando aquilo que elas acham. Sim. E o que você vê, tipo, a visão, a blindagem, né? Você tem que ter os cuidados daquilo que você vê. E o que você pensa daqui a 5 anos sobre como vai estar esse mundo gospel, né, na internet em si falando? Olha, você tocou em algo muito importante. Hoje em dia é preciso ter muito cuidado, principalmente a questão da internet também. Existem muitas pessoas que vê isso como facilidades para enriquecimento, né? Então sai pegando corte ali disso, daquilo, às vezes coisas sem anexo, sem base bíblica, e sai postando, e aquilo gera um engajamento absurdo, né? Só que essa pessoa, ela não tem a responsabilidade e ela não tem o cuidado de dizer, poxa, pessoas que vão estar do outro lado, será que esse tipo de material que eu estou propagando vai servir para alertar alguém, para orientar alguém, para estruturar alguém? Ou se isso vai causar uma destruição? A questão toda ali é financeira mesmo, entendeu? É financeira mesmo. Então, hoje está um cenário assim muito complicado. Está um cenário muito complicado. Porque a gente já não vê as pessoas levando com tanta integridade, com tanta seriedade as coisas de Deus. Querem juntar o santo com o profano e não vai dar certo, né? As coisas de Deus é santa e as coisas do mundo a gente já sabe como é que funciona, porque é dominado por um sistema maligno, corrupto. E aí o que acontece? As pessoas elas precisam estar conectadas com Deus, literalmente, e elas precisam ter esse elo com o Senhor, e ela vai saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, né? Por exemplo, tem pessoas na internet falando sobre isso, isso e aquilo. Só que, na verdade, aquilo ali não tem fundamento, aquilo não tem anexo bíblico, não tem base bíblica. Então é complicado. É olhar para a palavra, é olhar para Deus e... Entendeu? Sim. E como seguir. que você se projeta, né, daqui a 5 anos na internet? Na internet? Isso. Eu já tô ficando franho aqui, tá vendo? Então, na internet é o seguinte, eu sou um tipo de pessoa que eu não fico a vida inteira. Tem gente que não, eu tenho meus momentos. Eu sou uma pessoa que gosto de ler. Eu saio lendo tudo. Então,
o que que acontece? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, voltando para a internet, é algo muito bom, uma ferramenta muito útil, né? Para assessorar, auxiliar a questão de estudo, a questão de conhecimento, aquela coisa toda. Mas é muito perigoso quando a pessoa vive ali diretamente na internet, com a cara na internet, vendo isso, vendo aquilo. Eu faço o seguinte, eu vou lá, lanço o que eu tenho que lançar e saio. Às vezes eu volto para ver o que que tem, se tem algum comentário, tem que responder alguma coisa. As pessoas, que hoje quando você disponibiliza algo na internet, tem comentário bons, maldosos, todo quanto é jeito. Então eu dou prioridade àqueles comentários que edificam, eu vou lá, respondo atenção e tal, mas eu não sou de ficar. Eu quero sim que o Sampaio Podcast tenha um alcance avrassalador, filho. Eu desejo isso e vou trabalhar muito para isso. Para que, através daquilo que a gente colocar, pessoas sejam alcançadas, né? Amém. Gere aquele engajamento e as pessoas. Só que é difícil. Por exemplo, você pega algo não tão relevante, algo relevante, principalmente de cunho espiritual, as pessoas vão preferir algo que às vezes não tem relevância nenhuma e ignorar outra questão. Então, tem muito isso também. Mas é isso. Gente, o que aconteceu?